Olá, minha amiga e meu amigo, tudo bem? Então vamos à nossa aula sobre propriedades dos limites e regra da substituição direta em limites. Ok? Vamos nessa? Então, propriedades dos limites. Tá? Suponha que C seja uma constante e que limite de f de x quando x tende a b e limite de g de x quando x tende a b existam. Então, limite de f de x mais g de x quando x tende a b, você pode calcular o limite dessa expressão calculando o limite de cada parcela separadamente. Então vamos supor que esse limite aqui dá 10 quando x tende a b, o outro dá 5. Então o limite aqui vai dar 10 mais 5, vai dar 15. Tá? Se for menos, mesma coisa. Você pode calcular o limite isoladamente de cada um com menos. Tá? Terceira propriedade, se tiver uma constante aqui, tipo um 8 aqui, e você sabe que o limite da função f de x quando x tende a b é 10, se tem um 8 aqui, esse 8 pode extrair. Então o resultado vai dar 8 vezes 10, 80. Se você estiver multiplicando duas funções, você pode multiplicar o resultado dos limites, tá bom? E se você estiver dividindo duas funções, você pode calcular o limite do de cima e o limite do de baixo. Atenção, desde que o limite do de baixo não seja zero. Tá? Então, essas propriedades são importantes. Tá? Nós vamos dar um exemplo aqui agora. Tá? Então, exemplo, né? Sejam f, g e h as funções dadas abaixo. Aqui está a função f com seu gráfico e aqui está a função h com seu gráfico. Eu quero o limite de f de x mais h de x quando x tende a menos 1. Vamos, aqui no desenho dá para ver que todas as duas funções têm limite quando x tende a menos 1. Então a primeira aqui, ó, quando x tende a menos 1 pela esquerda e pela direita, a f, o limite é 3. A segunda, quando x tende a menos 1 pela esquerda e pela direita, dá 2. Então o limite da primeira é 3 e o da segunda é 2. Tá? Então você vai calcular os limites isoladamente. Quanto que dá esse limite aqui? Dá f quando x tende a menos 1. Quanto que é? 3. E o outro é 2. Somando, dá 5, né? Está aqui aonde? Na letra B, tá bom? Então vamos te dar uma pequena ilustração aqui da regra da substituição direta em limites. Tá? Então atenção, aqui, ó, aqui está o gráfico da função x2 menos 6x mais 8. Eu vou tentar aproximar o x pelo 5, pela direita e pela esquerda. Você vê que o limite aqui está dando 3. Tá? Essa função depois você vai ver que ela é contínua. Muitas funções aqui nossas são contínuas. Então, nós podemos calcular esse limite, não precisa fazer 4,9, 4,99, 5,01, não precisa fazer isso. Basta, nesses casos, substituir o x por 5 na função. Então, o limite de f de x quando x tende a 5 é f de 5. Troca-se o x por 5. 5 vezes 5 menos 6 vezes 5 mais 8. 5 vezes 5 é 25, 6 vezes 5 é 30, mais 8. Aqui dá 3. Não deu 3 aqui quando você aproxima de 5, não dá 3? Essa regra que nós vimos tem o nome de o quê? Regra, nós acabamos de usar a regra da substituição direta, beleza? Atenção, se f for uma função polinomial, racional é um polinômio em cima e um polinômio embaixo. Exponencial, tipo 2 elevado a x. Logaritma, tipo f de x igual a ln de x. Trigonométrica, tipo f de x igual a seno x. E b pertence ao domínio da função. Essas funções aparecem demais. Então, em vez de ficar aproximando 4,9, 4,99, para calcular o limite de f de x quando x tende a b, você pode calcular f de b direto na função. Agora, preste atenção. Quando você tem uma função algébrica também envolve funções com radicais. E tiver um radical de índice par, tipo raiz quadrada de x, alguma coisa assim, você só pode usar essa regra da substituição direta se B pertencer ao domínio
tá? B pertencer ao domínio e tem um intervalo aberto do domínio que contém B. Nós vamos te dar exemplo para você entender isso tudo, tá? Então vamos lá. Calcule o limite de x3 mais 3x2 mais 4x quando x tende a 1. Aqui você tem uma função polinomial, tá? Como a gente acabou de ver, basta, para calcular esse limite, fazer o f de 1. 1 pertence ao domínio da função, o domínio aqui é os reais, tá? Essa é a função. Em vez de ficar fazendo 0,99 e 1,01, você calcula o limite dessa função fazendo f de 1. Tá? Essa aqui nós usamos a regra da substituição direta. É o f de 1. O que é o f de 1? Troca-se o x por 1. Fica 1 ao cubo, 3 vezes 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1. 1 ao cubo é 1, 3 vezes 1, 3, 4 vezes 1, 4. Somando dá 8. O limite é 8. Exemplo. Calcule o limite de x2 mais 2x mais 1 sobre 3x quando x tende a 1. Aqui nós temos uma função que é um quociente de polinômios, uma função racional. Tá? É uma função racional. Observe que o 1 pertence ao domínio dessa função. O domínio dessa função são os reais tirando o número zero, que em zero é o denominador. Tá? Se 1 pertence ao domínio da função, uma função racional, basta fazer quem? A regra da substituição direta. Então, o limite dessa função quando x tende a 1, nós vamos usar quem? A regra da substituição direta. O que é substituição direta? É trocar a letra x aqui pelo número 1. Então fica 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 mais 1 sobre 3 vezes 1. Lá em cima vai dar 4, aqui embaixo vai dar 3. Então o limite é 4 terços, tá? Atenção! Limite de raiz quadrada de x menos 1 quando x tende a 10. Aqui você tem uma função que a gente chama função algébrica, tá? Envolve operações de polinômios, tá? Observe que o 10 pertence ao domínio da função. O domínio da função são os números maiores ou iguais a 1. E o 10 existe um intervalo aberto dentro do domínio que contém 10, tá? Então, essa função f de x igual a raiz de x menos 1 é uma função algébrica. O domínio começa no 1 até mais infinito. Se você fizer x menos 1 maior ou igual a zero, você acha o domínio. Agora está o 10 aqui, ó. O 10 faz parte do domínio. Existe um intervalo do domínio aberto que contém o 10? Existe. Por exemplo, de 9 até 11 contém 10. Então, nesse caso de uma função algébrica com 10 pertencente ao domínio e tem um intervalo aberto que contém ele, você pode usar quem? A regra de quem? Da substituição direta, tá? Então nós podemos usar a regra da substituição direta. Troca-se o x por 10. Vai ficar a raiz quadrada de 9, que é 3. Tudo bem? Então atenção, limite de seno de 2x quando x tende a π sobre 4. A função seno, né, não sei se você lembra, o domínio dela é os reais. E o π sobre 4 pertence ao domínio. Como a gente já viu anteriormente, basta usar a regra da substituição direta. Então, a função seno é trigonométrica cujo domínio é R. π sobre 4 pertence ao domínio. Então, o limite de seno de 2x quando x é π sobre 4, você vai usar a regra da substituição direta. Você vai trocar o x aqui por π sobre 4. Então fica 2 vezes π sobre 4. 2 e 4 aqui dá para simplificar, ó. Vai dar π sobre 2. Seno de π sobre 2 vale 1. O limite é 1. Então, por que não podemos usar a regra da substituição direta em limite de raiz quadrada de x menos 1 quando x tende a 1? Observe que essa função, o seu domínio começa no 1 e vai até mais infinito. O 1 pertence ao domínio, porém você não tem um intervalo aberto do domínio que contém 1. Por exemplo, você pode falar que 0,9 até 1,1 contém 1, mas esse intervalo não está no domínio. Então não podemos usar a regra da substituição direta. Se você usar a regra da substituição direta errado, o limite dá 0. Porém, vou te mostrar que esse limite não existe, tá?
Calculando o limite lateral pela direita, tipo quando tende para 1 mais, por exemplo, 101, subtrai da 001. Essa raiz quadrada tende pela 0 para a direita. Porém, pela esquerda, tipo 0,9, quando você subtrai aqui, dá um número que não tem raiz quadrada. Então, sempre não vai ter raiz quadrada, o limite não existe. Portanto, o limite não existe. Então, por que não podemos usar a regra da substituição direta em limite quando x tende a 4 de x2 menos 6x mais 8 sobre x menos 4? Olha para mim aqui. O 4 faz parte do domínio? Não. Não existe divisão por 4, né? Então, como 4 não faz parte do domínio, você não pode usar a regra da substituição direta. Tá? O domínio dessa função é os reais tirando o 4. Tem zero denominador. Depois eu vou explicar aqui em aulas para frente, isso aqui vai dar uma forma indeterminada 0 sobre 0. Nós vamos calcular esse limite, mas não é usando a regra da substituição direta, não. Tá? Então não podemos usar esse 4 por causa disso. Atenção, por favor, clique aqui na bolinha para você entrar no meu canal e veja também um vídeo muito bacana sobre limites também aqui em cima, ok? Até a próxima!